Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Bem, Deus abençoe você. Este é o episódio número 11 do nosso Catequizandis Rudibus. Então, no nosso episódio anterior, nós respondemos a pergunta de número 22. O que nos ensina o primeiro artigo do Creio? O primeiro artigo é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas eu acho interessante apresentar aqui para vocês uma coisa. Esse credo que nós vamos utilizar aqui é o chamado Credo dos Apóstolos, ou símbolo dos apóstolos. A gente viu que o símbolo é marca, símbolo, tá bom? Essa palavra vai aparecer sempre, a gente já aprendeu ela. A gente tem um outro credo, a gente tem um outro símbolo, um pouco mais longo, um pouco mais completo. Ele é chamado de Credo de Niceia e de Constantinopla. Então são essas duas cidades importantes. O Credo Niceno-Constantinopolitano. Difícil, né? Ficou. É o Credo de Niceia de Constantinopla. Essas duas cidades são importantes porque alguma vez você já escutou essa palavra heresia? Sabe o que é uma heresia? Uma heresia é uma ideia falsa ou uma ideia errada a respeito das verdades de fé que Jesus Cristo revelou e deu à sua igreja para que nós pudéssemos nos salvar. Então, heresia, ela pode ser fruto do erro de alguém ou fruto da malícia de alguém. Então, a malícia é quando a pessoa quer enganar para conduzir ao erro. E o simples erro é quando a pessoa se engana, crê verdadeiramente no erro, mas no fundo o resultado é o mesmo, que é afastar-se da verdade. Desde o início do cristianismo, a igreja tem que combater as heresias. A heresia é como se fosse um tipo de doença no corpo, que é a igreja. O corpo saudável ativa os seus anticorpos, identifica aquelas células que não fazem parte do corpo, células estranhas, intrusas, e tenta eliminar essas células. Mas pode ser também, no caso de uma doença, uma célula que é do corpo, mas ela não está funcionando bem. Ela não está conseguindo fazer a sua função. Então, um bom sistema imunológico deve também eliminar também essas células que não funcionam direito. Já nas Sagradas Escrituras, a gente vai ver vários alertas dos apóstolos indo nessa direção. Então, para a gente ver um pouquinho de Bíblia, lá na sua Bíblia, se você pegar a carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 4, nós vamos ler assim ali, olha só. Eu vou pulando alguns versículos aqui, porque a gente tem que ser rápido, mas lá você vai poder ler inteiro na sua casa lá. Vejam só. Sejam humildes, sejam amáveis, sejam pacientes, suportem-se uns aos outros no amor. Há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e está presente em todos. Há um só Deus. Isso aqui vai ser legal porque também a gente vai usar para responder a nossa pergunta aqui do catecismo, né? Mas vamos continuar com São Paulo. Cada um de nós, entretanto, recebeu a graça na medida em que Cristo a concedeu. Nosso Senhor Jesus Cristo concede a graça. Foi Ele quem estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores, outros como mestres. Assim, Ele preparou os cristãos para o trabalho do ministério que constrói o corpo de Cristo. Então veja só, Jesus Cristo deixou a sua igreja diversos ministérios para que fosse construído o corpo de Cristo. A meta é que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser perfeitos, que na sua maturidade, na sua plenitude, na plenitude do seu desenvolvimento, nós seremos como Cristo. E olha só como ele continua, olha que legal. Então já não seremos crianças, jogados pelas ondas e levados de cá para lá por qualquer vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Ao contrário, vivendo
um amor autêntico, nós cresceremos sob todos os aspectos em direção a Cristo, que é a cabeça desse corpo. É Ele que organiza tudo, Ele que dá coesão ao corpo inteiro, através de uma rede de articulações que são seus membros, cada um com a sua atividade própria, para que o corpo cresça e construa a si próprio no amor. Então veja que bonita a linguagem utilizada por São Paulo. Mas a gente precisa crescer, a gente precisa deixar de ser criança, precisa ser adulto, para que nós não sejamos arrastados, né, como um barquinho lá jogado no mar, no meio das ondas, de cá para lá, por qualquer vento de doutrina. Mas, e ainda que fala aqui, muitas vezes essa doutrina essa é uma artimanha, a astúcia dos homens que querem nos induzir, nos empurrar para o erro. Então aqui são as heresias. O próprio São Paulo, ainda na carta que ele escreve, por exemplo, está dando uns conselhos aqui para Timóteo. São Paulo diz o seguinte para ele: olha, Timóteo, é o capítulo 4 da carta ao Timóteo, a primeira. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé para dar atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Eles serão seduzidos por homens hipócritas e mentirosos. E se for lá para o capítulo 6, ele continua falando assim: olha, você ensina as coisas direito. Porque olha, o versículo 3 fala assim: pois quem ensina coisas diferentes, coisas que não concordam com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensinamento conforme a piedade, é cego, não entende nada, é doente e anda sempre à procura de discussões, de brigas de palavras. É daí que nascem as invejas, as brigas, as blasfêmias, as suspeitas, as polêmicas intermináveis, coisas típicas daqueles homens de espírito corrupto e desprovidos da verdade. Então veja só os conselhos de São Paulo aqui para Timóteo. Na carta a Tito também São Paulo dá conselhos para ele lá na organização da comunidade. O capítulo 1, chega uma hora lá que ele começa a falar assim: olha, vou dar os conselhos para você escolher quem é que deve estar à frente da comunidade, quem vão ser os ministros da comunidade, os presbíteros, né? Isso aqui são os sacerdotes. Então lá no versículo 7, lá olha só: de fato, sendo administrador de Deus, o presbítero, o dirigente, deve ser irrepreensível, não arrogante, nem beberrão, nem violento, nem ávido de lucro, nem desonesto. Pelo contrário, ele deve ser hospitaleiro, deve ser bondoso, deve ser ponderado, deve ser justo, deve ser piedoso, deve ser disciplinado, e agora vem a nossa parte mais importante, e de tal modo fiel à fé verdadeira, conforme o ensinamento transmitido, que ele seja capaz de aconselhar segundo a sã doutrina e também de refutar quando a contradizem. E aí olha só São Paulo: de fato há muitos rebeldes, faladores, enganadores, e é preciso fazer com que eles se calem, pois eles estão pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Pensa só, não vou acusar ninguém, você já viu alguém assim que começa a ensinar aí falsas doutrinas cristãs e só tem interesse em ganhar dinheiro? Versículo 16 aqui: eles dizem que conhecem a Deus, mas negam isso com seus próprios atos, pois no fundo eles são cheios de ódio, são desobedientes e são incapazes de fazer qualquer obra boa. Bom, agora não vou falar mais nada, a gente já viu aqui, tem abundantes citações nas escrituras, teriam muito mais, mas nossos programas são curtos, então eu não vou abusar. Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque eu recorri às escrituras. Porque desde o tempo dos apóstolos, a igreja tem que lidar com as heresias, tem que lidar com as falsas doutrinas, tem que lidar com essas pessoas enganadoras. Então a igreja realizava reuniões, ela chama de concílios, chama os bispos, que são sucessores dos apóstolos, ou seja, eles são os guardiões da fé, da marca, do símbolo dos apóstolos, e a missão deles nessas reuniões é dirimir totalmente as dúvidas e confusões que foram sendo geradas.
a respeito da fé que nós recebemos dos apóstolos. Então, em cima desse credo que a gente está aprendendo aqui, eles elaboraram na cidade de Nicéia e depois na cidade de Constantinopla um texto um pouco mais completo. Esse texto mais completo ele tenta blindar contra falsas doutrinas, deixando mais claro, mais amarrado as verdades da fé. Elas são as mesmas. Então, estou explicando tudo isso para dizer para vocês que nos nossos próximos episódios, então, eu vou falar o artigo como está no Credo dos Apóstolos e depois vou falar também como está no Credo Niceno-Constantinopolitano. E aí isso vai ajudar a gente a fazer a explicação do Credo. E a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau!